meu irmão, minha irmã, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e gostaria de compartilhar com você hoje uma palavra de Deus. É um privilégio, queridos, poder fazer isso mais uma vez, transmitir aqui a palavra de Deus, compartilhar com você a santa palavra de Deus. Queridos, há uma passagem lá no Evangelho de João, capítulo 12, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. E ali em Betânia havia uma ceia preparada, e nessa ceia haviam vários convidados, haviam várias pessoas naquela ceia. Nós sabemos porque Mateus e Marcos, os outros evangelhos, nos mostram que esse jantar, que esse banquete aconteceu na casa de Simão, o leproso. E eu gostaria de acompanhar essa história aqui com você, mas eu já queria chamar a sua atenção para que você prestasse atenção em cada uma daquelas pessoas que estavam ali. E aí, a minha pergunta para você é: qual destes convidados você é? Vamos ler? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixai-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Queridos, você reparou aqui então que na casa de Simão o leproso estava acontecendo um jantar. E ali várias pessoas estavam com Simão. Estava ali Jesus, estava ali Marta, Maria, Lázaro, estavam os discípulos, estavam mais algumas pessoas. E cada uma daquelas pessoas ali, queridos, passava-se algo pela mente dela. Então cada uma tinha um foco, cada uma tinha um sentimento, cada uma tinha uma percepção da realidade, daquela situação que acontecia à sua volta. E eu gostaria aqui de destacar com você algumas dessas pessoas. E é interessante porque aqui João vai construindo essa história e mostrando para a gente o que cada uma daquelas pessoas estava fazendo. Então aqui, queridos, eu começo a destacar o primeiro, Jesus. Jesus estava ali, queridos, como aquele que ama. Jesus estava ali amando, Jesus estava ali se relacionando, Jesus estava ali ensinando, aquelas pessoas. Eu também vejo aqui Simão, o leproso, o anfitrião. Ele estava ali exercendo hospitalidade. Em seguida, nós vemos Lázaro sentado à mesa com Jesus. Lázaro era o amigo. Então nós vimos aí o amor, nós vimos aí o anfitrião, nós vimos aqui então o amigo
E logo em seguida do texto diz que tem Marta. Marta servia. Nós vemos aí o servo, né? Marta servia. E tem aqui Maria ungindo Jesus. Então achamos também um outro personagem, o adorador. Mas no meio, queridos, desses convidados, enquanto um amava, ensinava, o outro ali exercia a hospitalidade, enquanto outra servia, a outra adorava, havia também outros convidados ali. E diz João, não é? Que havia Judas Iscariotes, mas Judas Iscariotes, no momento de todo aquele mover, no momento daquela ceia, ele observava. Ele não apenas observou a atitude de Maria, como também criticou. Se você vai nos outros 2 evangelhos que também tratam dessa passagem, você vai ver que Marcos diz que os discípulos, né, que criticavam ali a atitude de Maria. Mas se você vai no outro evangelho, Marcos, você vai ver que ele diz alguns dos que estavam presentes ali. Mas fato é, existia no meio desses convidados um outro personagem, o crítico. E aí nós continuamos a ler a história e vemos que tem 2 públicos agora que vão chegar depois. Eles não estavam ali necessariamente, eles estavam entre os convidados, mas eles também vão chegar. Diz que a multidão veio para ver Jesus, mas não estava ali apenas por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, aquele a quem Jesus ressuscitara. Então aparece nessa passagem um 7º grupo, o grupo dos curiosos, que vem para checar, né? E existe também o último grupo, aí, o 8º grupo dessa passagem, que são os principais dos sacerdotes, ou, em algumas traduções, os chefes dos sacerdotes, que vinham agora conspirando contra Jesus e procuravam não apenas matar Jesus, mas agora também a matar Lázaro. Então eu coloco esse personagem aí como o conspirador. Então nós olhamos aí para essa passagem e encontramos todos esses convidados, todos esses grupos. E queridos, algo que me chama a atenção é que Jesus estava ali. Jesus estava no meio deles, Jesus estava com eles e Jesus estava ali por causa de cada um deles. Mas quando nós olhamos para esse relato, nós vemos que nem todos que estavam ali estavam verdadeiramente por causa de Jesus, né? Esses últimos convidados, como nós vimos, tinham outras intenções no seu coração. E aí eu chamo a sua atenção, toda vez que nós vamos à igreja, tem ali um banquete preparado para nós, tem ali uma ceia preparada para nós. E ali, queridos, a oração, ali a adoração, ali a palavra, a comunhão. E ali Jesus está, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Ele prometeu isso para nós. Também, queridos, vemos que Jesus está conosco, ele é Deus Emanuel. Então, quando nós estamos cultuando, seja num GC, seja na igreja, Jesus está no meio de nós, Jesus está conosco. E ele está, querido, não por causa de paredes, não por causa de coisas, mas ele está por causa de cada um de nós, não é? Isso é muito interessante. Mas quando nós analisamos a história e olhamos para os diversos personagens que essa passagem nos apresenta, e nós podemos nos identificar com esses personagens, nós percebemos que Jesus está conosco, Jesus está no meio de nós e Jesus se faz presente por causa de cada um de nós, né? Nós vemos também que nem todos presentes estão realmente, verdadeiramente, por causa de Jesus. E essa é a minha pergunta para você nesse estudo. Quando você está ali, na casa do Pai, na casa do Senhor, com todo aquele banquete preparado, qual desses convidados é você? Você é, então, o amor? Você é, queridos, o anfitrião? Você é o amigo? Você é o servo? Você é o adorador? Você é o crítico? Ou você veio como a multidão por curiosidade? Ou você é daqueles que estão nos bastidores apenas conspirando, o conspirador? Analise então e vamos ver cada um desses personagens. Nós vemos então o primeiro, o amor. Nós vemos, queridos, que o amor para todas as coisas, para vir adorar o Pai. O Pai está na agenda ali, né? Adorar o Pai, estar com o Pai, estar com os irmãos, faz parte da agenda dele. Então, o amor, queridos, ele abre mão
das outras coisas e reserva aquele tempo para estar com o Pai. Ele vem na casa do Pai não por obrigação, não por religião, mas ele vem por amor. O amor, queridos, ele vem e ele ali participa de um relacionamento. Ele cultiva relacionamentos, ele investe em relacionamentos, mesmo sabendo que em algum momento da caminhada, alguns daqueles irmãos, algumas daquelas pessoas poderão machucá-lo. O amor, queridos, ele escolhe estar presente na casa do Pai com todas aquelas pessoas, acima dos defeitos delas e acima dos erros de cada uma delas. O amor, queridos, ele simplesmente perdoa. O amor compreende mais, o amor, ele ouve mais, o amor vai ali e simplesmente ama. Ele ali que as pessoas podem sentir através de um abraço, do sorriso, o seu amor. E algo que me chama assim a atenção sobre a questão do amor é que Jesus amava aquelas pessoas que estavam à sua volta e Jesus sabia de tudo que cada um deles faria, mas mesmo assim Jesus os amou até o fim. Jesus os serviu até o fim. E é isso que nós encontramos em João 13, 1, que diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Querido, os amou até o fim. Porque esse convidado, o amor, ele, querido, supera todas as ofensas. O amor, ele é mais forte do que qualquer ofensa que apareça ou que te façam. Ele aqui, queridos, ele supera todas as diferenças que há entre uma pessoa e outra. E talvez você seja esse aí, o amor, que vem na casa do Pai e transborda de amor e as pessoas ao seu redor sentem esse amor. Mas talvez, queridos, você seja um anfitrião, não é? Talvez você seja esse. Estava ali Simão, o leproso. Ele estava ali abrindo a sua casa para Jesus, para os amigos de Jesus, para os discípulos. Ele estava ali abrindo a sua casa para aqueles convidados. E não só abrindo as portas, mas oferecendo um jantar. Talvez esse jantar tenha sido até para ação de graças pela ressurreição de Lázaro, não sabemos, mas há ali um jantar e muitos convidados estão presentes. E esse homem estava ali abençoando essas pessoas. Quando você abre a sua casa para pessoas, querido, seja ali para um GC, seja para um momento de comunhão, você está abençoando vidas. Abrir a sua casa, queridos, é um sinal de amor. Ele abriu a porta da sua casa para receber pessoas. E aí, queridos, quando você abre as portas da sua casa, você está compartilhando, queridos, intimidade. Você está investindo em relacionamento de qualidade. Você está ali se deixando conhecer. Você está amando pessoas. Nós vemos que quando a igreja primitiva nasceu, a igreja primitiva ela nasce com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas ela se desenvolve nas reuniões de casa em casa. E hoje você sabe, a nossa igreja trabalha assim. Nós temos a reunião no templo, mas nós temos as reuniões de casa em casa. Em cada casa e através de um GC acontece um culto para você ser cuidado, para você ser acompanhado. E isso, queridos, é uma bênção. Então, queridos, se você é um anfitrião, né? Olha aí, você está abençoando pessoas. Se você ainda não é, abra a sua casa para ser um anfitrião. Mas aí, de repente, eu estou aqui falando para você sobre essa questão, queridos, da hospitalidade. E você se pergunte, pastora, mas por que então que eu preciso ir à igreja? Queridos, tem uma passagem tão linda em Apocalipse, quando João está ali na ilha de Patmos. E João ouve uma voz vindo atrás dele. E quando ele se vira, diz que ele vê 7 candelabros. E nós sabemos porque o próprio livro de Apocalipse nos fala que esse candelabro ou candeeiro, né, é a igreja. E quando ele vê, né, esses candelabros, ele vê no meio deles o Filho do Homem. Ou seja, Jesus está no meio da igreja e Jesus ele fala através da igreja. A igreja é a tradutora aqui das palavras de Jesus.
Então nós congregamos porque é importante nós termos essa comunhão com irmãos. Jesus se faz presente no meio da igreja e fala através dela, mas é importante também nós nos reunirmos em grupos menores para sermos cuidados efetivamente e de pertinho, para sermos acompanhados. Um GC, queridos, é muito importante. Se você ainda não participa de um, faça a sua parte e vá lá participar, porque nós queremos cuidar de você e acompanhar o seu crescimento e te ajudar nessa caminhada, né? É tão interessante porque quando nós, queridos, exercemos esse dom da hospitalidade, sem querer nós hospedamos anjos. É isso que Hebreus 13, 1 e 2 fala pra gente. O autor de Hebreus, ele nos incentiva, queridos, aqui a cuidarmos uns dos outros. Ele diz, seja constante no amor fraternal, não se esqueça da hospitalidade, pois foi praticando a hospitalidade que, sem saber alguns, acolheram anjos. Nós sabemos que Abraão e Sara acolheram 3 homens, 2 deles eram anjos e um era o próprio Senhor. Então aí, né, abra as portas da sua casa, porque sem querer você pode estar recebendo anjos. Mas tinha mais um outro convidado, tinha ali um amigo, tinha ali Lázaro. E nós sabemos que Lázaro era amigo de Jesus, aquele por quem Jesus chorou quando ficou sabendo da notícia da sua morte. Então o amigo é aquele que está sentado à mesa de Jesus, o amigo é esse que está sempre, queridos, em comunhão, né, com Jesus. O amigo desfruta, queridos, ali de experiências tão profundas. O amigo recebe palavras ali reveladoras, palavras eu não estou nem sabendo o que eles falam essa palavra, mas sabe aquelas coisas de confiança, confidelidade, quando você confia em alguém, ele participa ali de algumas confidências. Nós vemos que Jesus às vezes ia orar e ele sempre chamava 3 amigos ali, ele chamava Pedro, Tiago e João. E quantas experiências profundas esses homens aqui tiveram. Lembra da experiência no Monte da Transfiguração? Quando Jesus foi orar ali prestes já a ser capturado pelos soldados e ser crucificado, ele também pega esses amigos e os levam para orar com ele. Ele diz, a minha alma está profundamente angustiada, me ajuda em oração. O amigo é esse, queridos, que está ali sempre ajudando o outro amigo, sempre ali ouvindo o amigo, recebendo do amigo. E eu gosto daquela passagem que está lá em João 15:15, quando ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que quer o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Ou seja, o amigo sabe o que o outro gosta, o amigo sabe o que o outro quer. O servo não sabe o que o Senhor quer, mas o amigo conhece. O amigo conhece, queridos, os princípios, o amigo conhece aquilo que foi ensinado. Jesus compartilhou com os amigos aquilo também que recebeu do Pai. Olha que privilégio, ele nos chama de amigos. Essa revelação foi também compartilhada conosco. Mas tinha também a Marta, tinha ali esse convidado, o servo. Marta, queridos, era uma serva nata. Marta, ela amava servir e toda oportunidade que tinha, Marta servia, né? Como nós aprendemos com Marta e esse dom dela do serviço. O próprio Jesus disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O lema, né? E o slogan da nossa igreja é grande para servir e pequeno para se importar. Mas aí eu fico olhando, queridos, para essa parte e eu vejo aqui que também nós temos algo para aprender com Marta. Por quê? Porque, queridos, tudo na vida é um equilíbrio. Por mais que eu e você amemos servir e estejamos servindo, nós precisamos tudo encontrar um equilíbrio na nossa vida. Porque nós vemos que em diversas passagens, Marta, ela perdeu aquele momento da adoração. Ela perdeu aquele momento de comunhão, de ensino aos pés de Jesus. Então nós precisamos ter essa compreensão no nosso coração, que Jesus vem primeiro que o serviço, que a razão do serviço é Jesus. Nós servimos por amor a Jesus, né?
Por isso que tudo que eu e você fizermos, nós fazemos como para o Senhor. Então, queridos, tudo aquilo que nós fizermos, dessas ações, tem que ser glorificado o nome de Deus. E nós não fazemos para homens, nós fazemos para Deus. Então, que eu e você possamos servir com todo o nosso coração, mas que nós jamais perdamos o centro da adoração, que é Jesus, o princípio do serviço, que é para Jesus, queridos. Que a gente jamais perca essa oportunidade de servirmos com excelência, mas com essa compreensão que Jesus, ele vem primeiro que o serviço. Sirva com a real motivação, Jesus Cristo. E seja no seu serviço, seja nas suas ações, em que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Mas tinha também uma outra personagem aqui, tinha aqui adorador ou adorador, representado aqui por Maria. Ah, queridos, esse adorador aqui, ele está sempre prostrado aos pés do seu Redentor, aos pés do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O adorador é esse, querido, que ele simplesmente, querido, se coloca ali aos pés, seja para adorar, seja para contemplar, seja para aprender, seja para ouvir. Ele tira aquele momento para estar ali justamente com Jesus. E como, queridos, o adorador recebe ali do Pai, ele escolhe a melhor parte. E nós vemos aqui que Maria, ela deu o melhor que ela tinha. Ela pega um frasco de perfume de nardo puro, queridos. Isso que era caro porque vinha lá das montanhas da Índia. E diz a palavra que isso, queridos, mais ou menos valia 300 denários, ou seja, um ano de trabalho. Maria não se importou, queridos, com o valor daquilo que ela oferecia àquele a quem ela adorava. Maria deu o seu melhor na sua adoração ao Senhor. Por isso, queridos, o adorador, ele não vê o valor. O adorador não vê o custo, ele simplesmente adora e adora com o seu melhor. Então, queridos, se você é um adorador, adore com o seu melhor perfume, com a sua melhor roupa, com a sua melhor canção. Adore o Senhor com o melhor dos seus dias, com o melhor de você. Adore ao Senhor com o melhor que Ele já tem entregado nas suas mãos. Maria foi essa que adorou com o melhor que tinha e mais. Naquele momento, queridos, diz a palavra que ela não apenas derrama todo aquele nardo aos pés de Jesus, mas ela também, queridos, ela desamarra, ela solta os seus cabelos, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso também foi um ato de adoração, porque uma mulher, queridos, ela não soltava os seus cabelos ali no meio daqueles convidados, no meio daquelas pessoas. Nesse momento, Maria estava mostrando que ela não estava preocupada com o olhar das pessoas, com a crítica das pessoas, que ela era livre para adorar o Senhor, com toda a expressão de adoração, seja ela extravagante ou não, ela estava ali adorando ao seu Senhor e Salvador. É isso, queridos, eu e você somos livres para adorar a Jesus. Queridos, não há uma religiosidade na adoração, você é livre para adorar. Nós somos ali, hoje, nós na dispensação da graça, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Nós sabemos que não é ali um local físico, nós sabemos que não é de joelho ou é em pé, nós não temos essa religiosidade, nós precisamos adorar com o cabelo solto ou com o cabelo preso, nós queremos adorar, nós somos hoje livres para adorá-lo. Nós somos adoradores por natureza, por excelência. Então adore o seu Deus. E não deixe, queridos, que o irmão que está ao seu lado, alguém que está ao seu lado, te incomode ou te reprima nessa adoração. Seja livre para adorar a Jesus Cristo. Mas ali também, naquele meio, havia, queridos, um crítico. Enquanto Maria dava toda aquela demonstração ali de adoração, havia alguém observando, queridos, toda aquela adoração, toda aquela atitude. E aí algo me chamou a atenção. O que me chamou a atenção? Porque ali João vai construindo. Jesus estava ali, ele conversava, ele amava, ele ensinava, né? O anfitrião tinha ali, exercia a hospitalidade, estava à mesa com Jesus. Lázaro estava ali também, à mesa com Jesus, né? Vemos Marta servindo, Maria adorando. Agora, queridos, o que o crítico aqui, o que o Judas Iscariotes estava fazendo? Só observando. O problema dele foi, queridos, fazer de menos e observar demais. E aí, queridos, isso me chamou a atenção, por quê? Porque é mais fácil a gente criticar do que a gente fazer. E ele estava ali naquela posição.
Ele não estava adorando, ele não estava servindo e ele estava ali criticando a atitude daquela mulher. Mas que desperdício! Por que não se vendeu esse perfume? Deu dinheiro aos pobres? Ele estava ali, queridos. E muitos outros, às vezes, poderiam estar pensando, mas o que essa mulher está fazendo aqui no meio desses homens? Por que essa mulher não está lá na cozinha ajudando a irmã dela a cozinhar? Afinal, são tantos convidados, são tantos alimentos para se preparar. Por que ela está aqui? Vai lá ajudar Marta, Maria. Muitas coisas devem ter passado na cabeça, queridos, daqueles críticos que estavam ali. Mas a verdade é, aquele que critica, na verdade, ele está falando o seguinte: eu faria melhor. E o meu jeito é o jeito melhor de se fazer. O problema do crítico, queridos, muitas vezes, é porque ele só tem a parte da verdade. Ou então, o problema do crítico é porque ele não tem a figura toda, ele tem parte da figura, ele tem parte da fotografia. E ele interpreta a situação por aquela parte da fotografia que ele tem. Mas se ele visse o todo, com certeza ele não criticaria. Por exemplo, aquilo não era um desperdício, estava a 6 dias da Páscoa. Diz aqui o Evangelho de João. E Jesus ali iria ser crucificado, morto e sepultado. Então o próprio Jesus disse isso que ela fez, ela já está fazendo isso para o meu sepultamento. Jesus tinha uma ideia total da pintura, do quadro, mas Judas não tinha. Então eu e você, antes de criticarmos, nós precisamos pensar num todo e não só naquilo que nós estamos a ver, né? Então o crítico, ele só pega parte da coisa. Às vezes você está criticando alguma situação, você às vezes, queridos, aquilo que você está vendo nem é mentira, às vezes até é verdade, mas você só está com parte da verdade. E o pastor Márcio Valadão sempre fala que 99% de verdade não é verdade, é mentira. Porque a mentira, queridos, porque a verdade, ou ela é verdade ou ela é mentira. 99% de verdade não é verdade. Então o crítico, ele perde parte da questão, parte dessa verdade. Então eu e você, nós precisamos estar atentos, porque algo que me chamou a atenção nessa passagem é porque logo depois da crítica, o verso seguinte, a Bíblia faz questão de nos revelar que havia uma motivação por trás daquela crítica. Diz a Bíblia que ele não falou isso, ou seja, ele não lançou aquela crítica por causa realmente dos pobres, mas porque ele era ladrão. E sabe algo que Deus ministrou ao meu coração? O crítico, queridos, com o passar do tempo ele se torna um julgador. E o crítico e o julgador sempre tem algo mal resolvido no seu coração. Então eu e você, quando lançamos uma crítica, quando julgamos alguém, nós precisamos primeiro sondar o nosso coração. Pedimos para o Senhor também sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau e nos guiar pelo caminho certo, pelo caminho verdadeiro. Por isso também que a Bíblia diz, examine-se a cada um a si próprio. É por isso também que Jesus falou, tire primeiro a trave do seu olho, para depois querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Então eu e você precisamos, queridos, vigiar na nossa crítica e no nosso julgamento e ver se realmente não há algum motivo por trás para nós estarmos fazendo aquela crítica destrutiva ou maldosa em relação a alguém. E aí nós vemos então agora que vão chegar outras pessoas, elas não estavam ali, mas elas vão vir até Betânia, né? Então você vai ver 2 grupos aí que não vai dar para eu discorrer, porque nós já estamos terminando aí o tempo do estudo, mas você vai ver que tem os curiosos e tem aí também o conspirador. Tem alguns, queridos, que vêm apenas por causa das bênçãos, que vêm apenas por causa dos milagres, que vêm apenas porque tem um pregador famoso ou porque tem aí um show gospel. Não vem somente por causa de Jesus, vem também por causa de outras coisas. Mas o próprio Jesus nos alertou. Vocês não têm vindo a mim porque vistes os sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Então nós temos a nossa única motivação, queridos, para estarmos na casa do Pai, deve ser esse encontro, deve ser o encontro com Jesus, deve ser estar com Jesus e também ali com os irmãos, queridos. E o último grupo aí, né, que é o grupo então do conspirador. Estava ali Jesus Cristo, o Filho de Deus e o próprio Deus na frente de cada um deles. Mas a dureza do coração deles e a cegueira espiritual deles, que eles, dos chefes, dos sacerdotes, os levaram ao fundo do poço. É como aquele ditado que a gente diz, né? Um pecado vai levando ao outro. Eles conspiraram contra Jesus, eles queriam matar Jesus e agora procuravam também matar a Lázaro. Querido, o que foi que Lázaro fez?
Lázaro, queridos, estava ali como testemunha viva, como prova viva do poder ali, da autoridade que estava sobre Jesus. Porque nós sabíamos na cultura judaica que eles até aceitariam uma ressurreição se ela tivesse acontecido dentro de 3 dias. Mas não, queridos, após 3 dias, no caso aí 4 dias, né? Então ali era a prova clara de que Jesus era o Filho de Deus, de que Jesus agia com poder divino, né? Então eles queriam não apenas aniquilar com Jesus, mas tirar as provas também daquilo que Jesus fez. E eu termino, queridos, dizendo para você, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque às vezes começamos com uma crítica, às vezes passamos ali por um julgador e deixamos aquelas ofensas entrarem no nosso coração. Todas aquelas fofocas, todas aquelas mentiras nos consumirem emocionalmente. E quando, sem menos perceber, nós já nos tornamos um traidor e até um conspirador. Guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Querido, se você assistiu essa mensagem e você se identificou com um daqueles 5, o amor, o anfitrião, o amigo, a serva, a adoradora, ali, glória a Deus, que o Senhor continue derramando muita unção sobre sua vida e muitos mais dons ainda, para que você, por meio deles, glorifique ao Senhor e alcance vidas. Mas se você se identificou com um crítico, ou com um curioso que está vindo por interesse, ou até um conspirador, que o Senhor, queridos, que você possa se arrepender nesse momento. Aqueles que se arrependem, aqueles que confessam seus pecados, alcançam misericórdia. Que o Senhor possa estar restaurando o seu emocional, o seu coração e a sua vida. Deixe isso de lado, queridos. Deixe isso de lado e que o Senhor possa trazer a cura completa sobre as suas emoções, sobre o seu coração. Volte hoje para os caminhos do Senhor, porque só Ele é o caminho. Só Ele é, queridos, a vida e a verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus te abençoe.